acho duvidosa a questão da adaptação em si. Por quê? Porque, basicamente, nós nos defrontamos aí com a questão da originalidade, tal como é vista pela nossa cultura. O direito autoral é uma coisa que há poucos séculos atrás seria duvidosa. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo: Shakespeare. Que eu saiba, ele nunca escreveu uma obra original. Ele só adaptou histórias existentes. Se a gente for pesquisar ao longo da história da literatura e do teatro, nós vamos encontrar grandes autores que não se apoiaram na questão da ideia original. Nós temos algumas histórias que são a base de todas as histórias. Isso é naquilo que eu acredito. É o que eu acredito. Existe um autor russo que eu não conheço profundamente, chamado Popov, que escreveu um livro chamado A Morfologia do Conto Maravilhoso. É um livro difícil de achar, mas para quem vai escrever é muito interessante, porque ele parte da tese de que existem cerca de 26 ou 28 estruturas narrativas básicas. E essas estruturas narrativas básicas funcionam como um grande alfabeto e que vão se recompondo o tempo inteiro, e a partir daí você cria todas as histórias do mundo. Eu mesmo já dei cursos inteiros de roteiros baseados simplesmente em 1 ou 2 contos de fadas, para mostrar que a estrutura básica de um conto de fadas, não o final necessariamente, não é uma coisa tão óbvia. Mas eu lembro que eu dei um curso que era baseado na história do Chapeuzinho Vermelho. Então eu tracei a estrutura do conto, que é assim: 1. Apresentação do personagem. 2. O personagem recebe uma missão. 3. A personagem sai para a missão. 4. Se desvia da missão. A partir disso, colocando essas questões, eu simplesmente pedia para os alunos escreverem uma história, um roteiro completamente diferente, usando aquela estrutura. Isso não elimina o fator criatividade. Isso, na verdade, é um estímulo para esse fator criatividade. E se vocês olharem bem, grande parte do cinema americano, aliás, eu diria que a maioria absoluta, é baseada ou na jornada do herói ou na jornada da Cinderela. A história do herói americano por excelência, que é aquele cara que veio do nada, ele passa por vários problemas, ele sofre, ele apanha, etc. E de repente ele mostra que ele tem algum valor. Quantos filmes assim vocês já viram? Quantas matérias vocês abrem a matéria assim? Ela era uma menina gorda, ela era uma menina que vivia num estado interior, numa família pobre. E aí ela se tornou uma modelo famosa, porque ela emagreceu, e hoje ela ganha milhões, não sei o quê. Quantas vezes vocês leram essa matéria? Que é o mito de Cinderela renovado através de uma pessoa. Através da história de uma pessoa que existe. A grande questão da linguagem de época é a seguinte: você não pode escrever como eles falavam, porque ninguém vai entender. Mas você não pode escrever como se fala hoje em dia, porque senão também ninguém vai compreender por que você fez dessa maneira. Se você mantiver na época, é claro, você pode trazer para a atualidade. Então, o que é que você faz? Você busca um tom de época através de algumas palavras, através de algumas jogadinhas. Você reconstrói uma linguagem que nem é aquela e que nem é atual. E você não trabalha só com adaptação quando você faz um roteiro. Você usa também referências. E as referências são referências que você tem que ter. São as referências do seu conhecimento, da sua vida toda. Quem assistiu a Alma Gêmea, ela não era uma adaptação, mas é um romance inglês do século XIX, com alguns tem muito a ver com o romance inglês do século XIX, a embocadura dos personagens. Se você tiver uma boa biblioteca com romances ingleses do século XIX, basicamente, e mais também outros, mas fechar os olhos, girar e fazer assim, você vai bater num romance que dá uma grande novela. A questão não é a grande ideia, a questão é transformar isso numa novela.